O tema da redenção e transformação pessoal é o eixo central de Os Miseráveis e permeia a narrativa através da trajetória de Jean Valjean, mas também de outros personagens que, direta ou indiretamente, lidam com a possibilidade de mudança e superação de seus passados. Victor Hugo desenvolve esse tema com profundidade, alinhando a questões morais, sociais e espirituais, enquanto ressalta a capacidade humana de se redimir mesmo nas condições mais adversas. Jean Valjean, a transformação de um homem. Jean Valjean encarna a jornada mais emblemática de redenção e transformação. Inicialmente apresentado como um ex-prisioneiro endurecido pelo sofrimento e pela injustiça, ele rouba para sobreviver e é rejeitado pela sociedade. Contudo, o encontro com o bispo Myriel é um divisor de águas. O bispo, em vez de condená-lo por roubar sua prata, o perdoa e até oferece mais do que ele roubara, dizendo: "Com isso, comprei sua alma para Deus." Este ato de bondade desperta em Valjean uma profunda reflexão sobre sua vida. A partir desse momento, Valjean inicia sua jornada de transformação. Renascimento moral. Ele decide abandonar sua identidade como ex-condenado e recomeçar como um homem justo e bondoso. Sob a identidade de Monsieur Madeleine, torna-se um empresário bem-sucedido e um benfeitor da comunidade, exemplificando a capacidade de um indivíduo de reconstruir sua vida. Sacrifício pelos outros. A verdadeira redenção de Valjean não é apenas pessoal, mas também coletiva. Ele assume a culpa por um homem acusado injustamente em seu lugar e dedica sua vida a cuidar de Cosette, mesmo sob constante perseguição de Javert. Hugo ilustra que a transformação de Valjean não é linear. Ele enfrenta dúvidas, recaídas e medos, especialmente em relação à sua identidade e às suas ações. Contudo, sua jornada demonstra que a redenção é possível por meio do amor altruísta e da superação do egoísmo. Javert, a falha na redenção. O contraponto à transformação de Valjean é o inspetor Javert, que representa a rigidez da lei e a falta de misericórdia. Javert é incapaz de conceber a ideia de que um homem como Valjean possa mudar. Sua visão maniqueísta do mundo é desafiada quando Valjean poupa sua vida durante o levante revolucionário. Este ato de misericórdia lança Javert em um conflito moral irreconciliável. Incapaz de aceitar a complexidade humana e de encontrar redenção dentro de sua própria rigidez, ele escolhe o suicídio. Javert é um exemplo trágico da falta de flexibilidade e de como a incapacidade de mudar pode levar à ruína. Fantine, redenção no sacrifício. Fantine é outro exemplo de redenção, mas em um contexto trágico. Apesar de ser vítima das circunstâncias, ela encontra dignidade em seu sofrimento ao sacrificar tudo por sua filha, Cosette. Fantine demonstra que a redenção pode vir através do amor e do sacrifício, mesmo em meio à degradação e à morte. A promessa de Valjean de cuidar de Cosette é uma extensão da redenção de Fantine. Ele honra sua memória ao resgatar Cosette e dar-lhe uma vida melhor, transformando a tragédia de Fantine em uma oportunidade para a redenção pessoal e familiar. Cosette, a redenção pela inocência. Cosette, por sua vez, simboliza a redenção na forma de esperança e pureza. Valjean vê nela uma oportunidade de se redimir por seus erros passados e construir um legado de amor. Sua criação amorosa de Cosette é uma forma de superar o egoísmo e dar continuidade ao ciclo de bondade iniciado pelo bispo Myriel. Thénardier e os amigos do ABC, redenções contrastantes. Os Thénardier representam aqueles que rejeitam a ideia de redenção, permanecendo no egoísmo e na exploração até o fim. Em contraste, os revolucionários do grupo Amigos do ABC buscam a redenção coletiva por meio da luta por justiça e igualdade, sacrificando suas vidas em nome de um futuro melhor. A visão de Hugo sobre a redenção. Victor Hugo apresenta a redenção como uma possibilidade universal, mas exige esforço, autoconhecimento e sacrifício. Ele rejeita a ideia de que as pessoas são imutáveis e sustenta que mesmo os mais marginalizados podem alcançar a graça e a transformação. Ao longo do romance, Hugo alinha a redenção à ideia cristã de misericórdia e amor ao próximo, mas também a uma crítica social contundente. Muitas vezes o sistema, representado pela prisão, pobreza e Javert, impede que as pessoas encontrem redenção. Contudo, Hugo acredita que o amor e a bondade, exemplificados por personagens como o bispo Myriel e Jean Valjean, podem quebrar essas barreiras e mudar o destino de um indivíduo. Essa visão otimista e humanista faz de Os Miseráveis uma celebração da capacidade humana de se transformar e um apelo à construção de uma sociedade mais justa e compassiva.
Victor Hugo constrói Os Miseráveis como uma poderosa crítica às injustiças sociais, expondo as desigualdades estruturais, e as condições degradantes impostas às classes mais vulneráveis na França do século XIX. Ele não se limita a uma denúncia superficial, mas aborda os problemas em profundidade, conectando aspectos econômicos, legais, morais e políticos. Abaixo estão os principais temas relacionados às críticas sociais propostas por Hugo. Pobreza e exclusão social. A pobreza é o eixo central das críticas de Hugo. Ele retrata como as desigualdades econômicas levam ao sofrimento e à marginalização de milhões de pessoas. Exemplos marcantes incluem Jean Valjean, cuja prisão por roubar pão reflete a crueldade de um sistema que pune a sobrevivência. Fantine, que é empurrada para a prostituição pela impossibilidade de sustentar sua filha em um sistema que não oferece proteção às mulheres e mães solteiras. A miséria vivida em Paris, descrita como um lugar onde a fome, a sujeira e o desespero coexistem, ilustrando a indiferença das elites para com a condição das massas. Hugo argumenta que a pobreza não é uma falha individual, mas o resultado de uma sociedade estruturalmente injusta que negligencia os mais necessitados. A injustiça do sistema penal. Hugo faz uma crítica contundente ao sistema judicial e penal, que não busca a reabilitação, mas apenas a punição. A longa condenação de Valjean por um crime menor simboliza a desumanidade de um sistema que não leva em consideração as circunstâncias pessoais. A figura de Javert, um agente da lei implacável, representa a cegueira moral de uma justiça que privilegia as regras acima da compaixão e da redenção. A descrição das prisões como lugares que perpetuam o crime e a degradação reforça a visão de Hugo de que o sistema penal da época não corrigia, mas destruía. A desigualdade de gênero. Hugo também critica a posição das mulheres na sociedade, especialmente as mais pobres. Fantine é o exemplo mais emblemático. Ela é julgada e condenada moralmente por ser mãe solteira. É explorada e descartada pela sociedade, mesmo enquanto sacrifica tudo pelo bem-estar de sua filha. Hugo demonstra como a sociedade patriarcal e hipócrita não oferece apoio às mulheres em situações vulneráveis, mas as penaliza duplamente. Exploração infantil. Cosette, quando vive com os Thénardier, representa as crianças exploradas e abusadas. Hugo denuncia a crueldade daqueles que lucram com a inocência e o desamparo das crianças, criticando a ausência de sistemas de proteção infantil. Ele estende essa crítica às condições de trabalho infantil, que eram comuns na França industrial do século XIX. A desumanização pela indiferença. Hugo acusa as elites e os governantes de ignorarem o sofrimento das massas. A vida miserável nos bairros pobres de Paris é um contraste brutal com a riqueza e o luxo da classe alta. Essa indiferença é simbolizada pela falta de atenção das autoridades às barricadas erguidas durante a Revolta de 1832, que representam o clamor desesperado por justiça social. O sistema educacional e a ignorância. Hugo critica a falta de acesso à educação como a perpetuação da pobreza e da marginalização. Ele argumenta que a ignorância é uma forma de opressão que impede as pessoas de compreenderem suas condições e lutarem por seus direitos. A educação para Hugo é uma ferramenta essencial para a emancipação. Revolução e justiça social. A revolta dos amigos do ABC simboliza a luta por um futuro mais justo. Embora o levante de 1882 tenha sido historicamente um fracasso, Hugo o retrata como um ato de heroísmo e esperança. Ele celebra os ideais revolucionários de igualdade, liberdade e fraternidade, mas também lamenta a violência e o sacrifício exigidos para desafiar as injustiças sistêmicas. A hipocrisia da moralidade burguesa. Hugo denuncia a moralidade hipócrita da classe média e alta, que julga os pobres e vulneráveis enquanto mantém práticas que perpetuam sua condição. Fantine, por exemplo, é desprezada por ser uma mãe solteira, mas ninguém questiona a responsabilidade do homem que a abandonou. Essa moralidade seletiva é um alvo constante das críticas de Hugo. A religião e o papel do clero. Hugo critica a igreja institucionalizada, que frequentemente se alia aos poderosos em vez de proteger os oprimidos. No entanto, ele oferece uma visão alternativa do cristianismo através do bispo Myriel, que encarna a verdadeira compaixão e caridade cristãs. Hugo propõe que a religião deve ser uma força para a justiça social e a misericórdia, em vez de um instrumento de repressão.
A opressão estrutural. Hugo vê as injustiças sociais como enraizadas em sistemas estruturais. Ele critica o capitalismo industrial, o sistema jurídico, a distribuição de riquezas e a organização política, que perpetuam as desigualdades e punem os vulneráveis, enquanto protegem os interesses dos poderosos. Mensagem final. Victor Hugo não apenas denuncia as injustiças, mas também propõe uma solução: o amor, a empatia e a solidariedade. Ele sugere que a transformação pessoal, como a de Jean Valjean, é o primeiro passo para mudar a sociedade. Contudo, a obra também aponta para a necessidade de mudanças estruturais, incluindo maior justiça social, educação e igualdade. Os Miseráveis é, acima de tudo, um apelo apaixonado por um mundo mais humano, onde os direitos e a dignidade de todos sejam respeitados. As críticas de Hugo permanecem relevantes, ecoando em debates contemporâneos sobre pobreza, desigualdade e justiça. Victor Hugo aborda o embate entre a lei e a moralidade, de maneira central em Os Miseráveis, explorando como esses dois conceitos frequentemente entram em conflito, especialmente em uma sociedade marcada por injustiças sociais. Esse tema, de importância filosófica, é desenvolvido principalmente através das figuras de Jean Valjean e Javert, que simbolizam, respectivamente, a moralidade humana e a rigidez da lei. A lei, implacável e inflexível. A lei, representada por Javert, é apresentada como um sistema inflexível, que aplica regras de forma estrita, sem levar em conta as circunstâncias individuais ou o contexto moral. Javert é um homem profundamente dedicado à ordem e à obediência às regras, acreditando que a justiça consiste em aplicar a lei de maneira imparcial e irrestrita. Para Javert, o sistema de leis é absoluto. Ele persegue Jean Valjean incansavelmente porque vê nele um infrator que precisa ser punido, independentemente de suas ações posteriores de bondade e altruísmo. Javert simboliza a crença de que a autoridade do Estado é soberana e que a moralidade individual deve ser subordinada à lei. Hugo, no entanto, questiona essa visão ao mostrar que a aplicação cega da lei pode ser desumana. A condenação inicial de Valjean por roubar pão é um exemplo dessa desumanidade, assim como a indiferença da lei às razões pelas quais os pobres e marginalizados frequentemente recorrem ao crime. A moralidade compassiva e humana. Por outro lado, Hugo apresenta a moralidade como um sistema de valores baseado na compaixão, na empatia e no bem-estar humano. Jean Valjean é o personagem que personifica essa visão. Apesar de ter sido condenado pela lei, ele demonstra uma capacidade extraordinária de transformação e uma disposição de colocar o bem-estar dos outros acima de si mesmo. Valjean quebra a lei várias vezes, como ao assumir uma nova identidade, roubar para ajudar os necessitados ou fugir da prisão. Contudo, cada uma dessas ações é moralmente justificável em sua busca por justiça e proteção aos vulneráveis. Sua decisão de salvar Javert durante o levante revolucionário, mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em risco, é o ápice de sua moralidade. Ele escolhe o caminho do perdão e da compaixão em vez da vingança. Hugo argumenta que a verdadeira justiça está na moralidade humana e na capacidade de discernir o que é certo ou errado além das regras impostas. O conflito entre lei e moralidade. O embate entre lei e moralidade atinge seu ápice no confronto entre Valjean e Javert. Javert, ao ser salvo por Valjean, é forçado a confrontar a falibilidade de sua crença na supremacia da lei. Ele percebe que a moralidade de Valjean é superior à sua própria rigidez legalista. Esse conflito interno leva Javert a um colapso moral, culminando em seu suicídio. Sua morte é emblemática da incapacidade da lei por si só de abarcar a complexidade da condição humana. O ideal filosófico de Victor Hugo. Victor Hugo utiliza esses personagens para propor uma visão que privilegia a moralidade sobre a lei quando ambas entram em conflito. Ele não nega a importância de um sistema legal, mas enfatiza que este deve ser guiado por princípios morais mais elevados. A lei sem moralidade se torna opressiva e desumana, incapaz de promover o verdadeiro bem-estar. A moralidade, ao contrário, é flexível e adaptável, permitindo decisões justas e compassivas em situações complexas. Hugo dialoga implicitamente com questões filosóficas centrais. Immanuel Kant, que defendeu a autonomia moral como base da ação ética, poderia ver em Valjean um exemplo de alguém que age de acordo com princípios universais, independentemente das leis externas. Aristóteles, com sua ideia de justiça como equilíbrio,
reconheceria o erro de uma justiça legalista que ignora as circunstâncias particulares, como o caso de Valjean. John Stuart Mill, com seu utilitarismo, veria em Valjean uma figura que busca maximizar o bem-estar dos outros, mesmo ao custo de desobedecer à lei. A relevância do tema. Hugo convida o leitor a refletir sobre as tensões entre ordem e justiça, entre regras fixas e a flexibilidade necessária para lidar com a complexidade humana. Ele propõe que a sociedade deve buscar leis mais humanas, que equilibrem a necessidade de ordem com os imperativos da moralidade, promovendo uma justiça verdadeira e compassiva. Assim, Os Miseráveis transcende seu tempo e se torna um tratado filosófico sobre a ética, mostrando que o verdadeiro progresso social só pode ser alcançado quando a lei serve à moralidade, e não o contrário. Victor Hugo constrói Os Miseráveis como uma obra onde a força do amor e da compaixão é apresentada como a solução mais poderosa para os dilemas sociais, econômicos e filosóficos. Ele propõe que esses valores transcendem as limitações da lei, das estruturas econômicas e das hierarquias sociais, oferecendo um caminho para a redenção e a transformação tanto individual quanto coletiva. O amor e a compaixão como forças transformadoras. Hugo defende que o amor e a compaixão são as únicas forças capazes de romper ciclos de ódio, injustiça e miséria. Essas virtudes são ilustradas em várias formas. O perdão. Jean Valjean perdoa o bispo Myriel, mesmo que sua generosidade inicial tenha sido tratada com ingratidão por ele, e essa experiência o transforma profundamente. O cuidado com os vulneráveis. Valjean assume a responsabilidade por Cosette, resgatando-a de uma vida de exploração e sofrimento, mesmo que isso signifique sacrificar sua liberdade. A abnegação. Marius e os amigos do ABC arriscam suas vidas por um futuro melhor, demonstrando camaradagem e sacrifício em prol do bem comum. Hugo sugere que essas ações altruístas são a essência do progresso humano, oferecendo exemplos práticos de como a compaixão pode mudar a trajetória de vidas individuais e coletivas. O altruísmo e os sacrifícios pessoais. O altruísmo para Hugo é o antídoto para os males sociais. Ele se manifesta principalmente nas escolhas de Jean Valjean, que sacrifica constantemente seu bem-estar para ajudar os outros. Valjean renuncia ao conforto de sua nova identidade para salvar um inocente condenado em seu lugar. Ele arrisca sua vida e liberdade para resgatar Marius das barricadas, embora isso não lhe traga benefícios diretos. Fantine também é um exemplo de altruísmo trágico. Ela sacrifica sua dignidade e saúde por Cosette, ilustrando como o amor materno pode ser uma força redentora, mesmo diante das maiores adversidades. Camaradagem e solidariedade. A camaradagem é destacada como um elemento crucial na luta por justiça e igualdade. Os amigos do ABC, liderados por Enjolras, simbolizam a solidariedade entre indivíduos que compartilham ideais revolucionários. Mesmo que suas ações sejam mal sucedidas, Hugo os retrata como heróis que representam a união em prol de um ideal maior. A solidariedade também é visível nas interações cotidianas de personagens como o bispo Myriel, que oferece ajuda indiscriminada aos necessitados, e em pequenos gestos de compaixão que permeiam a narrativa. Ashlag contraste com o egoísmo e a impiedade. Hugo usa personagens como os Thénardier para exemplificar atitudes mesquinhas e egoístas. Eles exploram Cosette, lucram com a desgraça alheia e agem movidos apenas por interesses próprios. Javert, embora moralmente íntegro, encarna a impiedade da lei sem compaixão, demonstrando como a ausência de amor pode levar à destruição tanto dos outros quanto de si mesmo. Esses personagens contrastam fortemente com figuras como o bispo Myriel e Jean Valjean, que demonstram que o altruísmo e o amor são as verdadeiras forças capazes de criar significado e justiça. A filosofia do amor universal. Victor Hugo apresenta o amor como um princípio universal que transcende barreiras de classe, raça e gênero. Ele sugere que uma sociedade justa só pode ser alcançada quando todos os seus membros praticam a empatia e o cuidado mútuo. O bispo Myriel, com sua generosidade ilimitada, representa a ideia de que o amor deve ser incondicional e universal. A adoção de Cosette por Valjean é uma metáfora para a necessidade de cuidar dos mais vulneráveis como um dever coletivo. Conclusão: o amor como solução para os problemas sociais. Victor Hugo não ignora as complexidades dos problemas sociais e econômicos.
mas propõe que o amor e a compaixão são elementos indispensáveis para superar esses desafios. Ele acredita que o altruísmo, os sacrifícios pessoais e a camaradagem são forças que podem transformar indivíduos e sociedades, enquanto o egoísmo e a impiedade perpetuam a desigualdade e o sofrimento. Para Hugo, o amor é tanto uma virtude individual quanto uma filosofia de vida que deve ser adotada por instituições e sociedades. A mensagem central de Os Miseráveis é a de que a verdadeira revolução não é apenas política, mas também moral, guiada pelo poder transformador do amor e da compaixão. Victor Hugo, em Os Miseráveis, aborda a revolução como um elemento central para a mudança social e o progresso humano. Embora ele não seja um defensor da violência ou da anarquia, Hugo reconhece que as revoluções surgem como respostas necessárias a sistemas opressores e injustos. Sua visão ideológica sobre o tema é complexa, mesclando esperança, crítica e lamento pelas vidas sacrificadas em nome de ideais mais elevados. A revolução como consequência da injustiça social. Hugo entende a revolução como um sintoma da falha das instituições em promover justiça e igualdade. Ele argumenta que a desigualdade, a opressão e a exploração das classes mais vulneráveis inevitavelmente levam ao levante popular. Esse diagnóstico é evidente na revolta de 1832, retratada no livro. Os amigos do ABC, liderados por enjolras, simbolizam o espírito revolucionário que busca derrubar uma sociedade desigual e construir um futuro mais justo. A narrativa de Hugo deixa claro que os revolucionários não são apenas rebeldes, mas idealistas, movidos por um senso de justiça e indignação contra a miséria e o abandono das massas. Hugo sugere que a violência revolucionária é muitas vezes uma última alternativa diante da negligência e da recusa dos poderosos em ouvir os apelos dos oprimidos. A revolução como ato de esperança e desespero. A revolução, para Hugo, carrega uma dualidade. Ela é tanto um ato de esperança quanto de desespero. Esperança. Hugo celebra o idealismo e o altruísmo dos revolucionários, que arriscam tudo em prol de um bem maior. Ele retrata o Levante como uma busca por liberdade, igualdade e fraternidade, os valores centrais da Revolução Francesa de 1789. Desespero. Ao mesmo tempo, Hugo reconhece o preço alto da revolução, tanto em vidas humanas quanto em sofrimento. As barricadas de Paris são um símbolo poderoso desse sacrifício, ao mesmo tempo heróicas e trágicas. A morte de personagens como Gavroche, um menino cheio de bravura e inocência, reforça a ambivalência de Hugo em relação às revoluções. Elas são necessárias, mas carregam uma carga devastadora. A revolução e o progresso. Hugo enxerga a revolução como um motor de progresso social e histórico. Ele acredita que as mudanças profundas na sociedade frequentemente exigem rupturas drásticas. A revolução é vista como um processo inevitável na marcha da história, um passo necessário para desafiar sistemas arcaicos e criar novas possibilidades. Os revolucionários representam o futuro, enquanto as forças conservadoras, como Javert e as instituições do Estado, representam o passado. Para Hugo, a revolução é um movimento que, apesar de sua violência e desordem, busca o avanço moral e social da humanidade. A revolução e a juventude. Hugo associa a revolução à juventude, destacando que os jovens são os agentes mais dispostos a lutar por um ideal. Os amigos do ABC são descritos como jovens cheios de paixão e coragem, dispostos a sacrificar suas vidas pelo bem comum. Essa associação reflete a visão de Hugo de que a juventude é a força vital de qualquer sociedade e o elemento que impulsiona mudanças transformadoras. Crítica à violência revolucionária. Embora admire os ideais revolucionários, Hugo também critica a violência e o caos que frequentemente acompanham os levantes. Ele lamenta as vidas perdidas e o sofrimento gerado pelas revoluções, apontando que a verdadeira mudança social só será alcançada quando a compaixão e não a violência for o guia das ações humanas. A figura de Jean Valjean encapsula essa visão. Ele busca resolver conflitos através do perdão e do altruísmo, em vez da vingança ou do confronto. O papel do amor e da educação na revolução. Para Hugo, a revolução ideal não é apenas política ou militar, mas também moral e intelectual. Ele argumenta que o amor e a compaixão devem guiar as ações revolucionárias, substituindo o ódio e a vingança. A educação é uma ferramenta indispensável para transformar a sociedade e prevenir futuras revoluções violentas.
Hugo acredita que a ignorância é uma das principais causas da opressão e da miséria. Conclusão: a revolução como necessidade e tristeza. Victor Hugo propõe que a revolução é uma força inevitável e necessária em uma sociedade onde as injustiças são profundamente enraizadas. Ele vê a revolução como uma expressão legítima de resistência contra a opressão, mas também reconhece seu custo humano e moral. Sua visão ideológica não glorifica a violência, mas busca compreender suas causas e consequências. Hugo conclama a sociedade a aprender com as revoluções, usando-as como catalisadoras de mudanças permanentes que eliminem a necessidade de futuros levantes. Em última análise, ele sugere que o progresso humano depende de um equilíbrio entre ação política, transformação social e princípios morais fundamentados no amor e na compaixão.